Olá, o Palavra do Professor de hoje é especial porque dá início às atividades da Semana do Advogado Verbo Jurídico. Aqui conosco o palestrante da primeira noite da programação, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Dr. Sérgio Cavalieri Filho. Olá, doutor. Olá. Com a facilidade da internet, as relações de consumo se intensificaram, o que ocasionou uma demanda enorme de reclamações e solicitações não atendidas. Onde está a falha na resolução desses casos, como bancos, telefônicas, que movimentam a maior parte dos processos? Eu diria que a intensificação nas relações de consumo não decorreram apenas da internet. Isso é uma consequência do próprio Código Consumidor. Eu que entrei na magistratura na década de 70, início de 70, então eu vi o que era o consumidor antes, 20 anos antes do Código Consumidor, depois até a presente data. O consumidor não tinha vez, não tinha direito, com o Código Consumidor passou a ter direito e foi sendo, vamos dizer assim, educado, que tomou consciência dos seus direitos e começou a procurar o judiciário. E o judiciário teve que se estruturar e houve até uma procura muito maior do que se esperava. Então, os juizados especiais foram criados para isso, a administração pública também, PROCONs e outros órgãos administrativos. Então a procura tornou muito grande. Agora, evidentemente que a internet já é questão de final do século passado, início de século. De 10 anos para cá, as relações de consumo se agravaram realmente em razão da internet. Não só pela divulgação maior, não só pela facilidade que o consumidor tem de adquirir bens e serviços pela internet, e aí vem os serviços públicos, luz, gás, telefonia, principalmente, bancos, como também em razão da falta de ética, que muitas vezes não, em grande parte ocorre naqueles que exploram determinados serviços pela internet, e em razão também da problemática. Então, você tem hoje problemas que, a rigor, a própria responsabilidade civil ainda não sabe resolver. Por exemplo, o consumidor compra um produto pela internet da China. Aí é dor de cabeça made in China. Chega aqui, o produto não funciona. Vai reclamar para quem? Se tivesse um importador, podia acionar o importador. Nós estamos vendo agora o problema, por exemplo, de interferência na epiqueia de pessoas, muitas vezes feita em outros países. A questão de agredir a imagem, a expor fotografias de pessoas, mas lançamentos em outros países. Então isso agravou muito e é algo que se tem que buscar. Agora, problema dos bancos, os prestadores de serviços públicos, e aí principalmente telefonia ainda é o campeão, né? Bancos logo a seguir, é um problema, primeiro, de quantidade, por mais que eles buscam se estruturar, é muito grande a procura. Você é jovem, não lembra disso, mas houve um tempo que ter um telefone era um patrimônio. Era objeto de penhora, né? Era um patrimônio. Custava, às vezes, o valor de um carro. Hoje em dia, todos têm. Então, isso foi uma explosão de consumo de milhões de pessoas. Então, por mais que se estruture, sempre há uma defasagem. Mas eu diria para você o seguinte, que tem havido um esforço grande de todos. Não só da parte do judiciário, da parte do poder público e até dos fornecedores de produtos e serviços, no sentido de melhorar seus produtos e serviços. Só para encerrar esse item, você vê no jornal aí que recall de milhões de automóveis. Isso antes do Código Consumidor não acontecia nunca. Por que as empresas se empenham em fazer recall, em fornecer um produto melhor, etc? Porque tem um código, tem uma disciplina, tem um direito do consumidor.
Quais os aspectos mais relevantes da responsabilidade civil nas relações de consumo? Olha, a responsabilidade civil nas relações de consumo foi o último passo numa evolução fantástica que houve em sede de responsabilidade civil. Essa evolução ocorreu toda ao longo do século XX, que nós tínhamos no Código Civil de 16 apenas uma cláusula geral de responsabilidade que era subjetiva, tinha que ter culpa, etc. Isso tornou-se praticamente inaplicável, porque as relações de consumo decorreram da produção em massa, da distribuição em massa de produtos e serviços e do consumo em massa. E essa nova realidade criou também nova realidade jurídica, tanto no aspecto de contratos, e aí foi preciso engendrar um tal contrato de adesão, como no aspecto de responsabilidade civil. Então houve questões, que eu chamo problemática nas relações de consumo, que eram imprevisíveis. Então, em primeiro lugar, acidente em série. Quer dizer, um único produto com defeito de fabricação, de concepção, começou a causar dano a um número indeterminado de pessoas em série. Hoje pode ficar tranquilo que o silicone é o melhor amigo do peito, né? Mas quando lançaram o silicone há 20 e poucos anos atrás, causou câncer em centenas de vítimas. A talidomida com tergan foi um medicamento muito utilizado, principalmente na Europa, na década de 60, por gestante, para combater enjoo. Causou deformidade física em milhares de nascituros. Como enfrentar isso? Com base na culpa. Então houve também o que eu chamo de dano anônimo, sem cara, sem identidade. Me lembro um caso que eu julguei logo no início: o cidadão vendeu uma casinha, depositou dinheiro na poupança. Quando encontrou outra casa para comprar, foi ver o saldo zero, sumiu. Ué, cadê meu dinheiro? Tomou Doril, sumiu. E o banco dizia: não tem nada a ver com isso. Ele não foi assaltado, ele não foi roubado, ele não... E ficou sem o dinheiro. Se não fosse o Código do Consumidor, Direito do Consumidor novo, isso ficaria tudo sem solução. Então, o Código do Consumidor foi a última etapa, porque estabeleceu uma nova sistemática na responsabilidade civil. Estabeleceu a chamada responsabilidade objetiva. Objetiva quer dizer independente de culpa. Se o produto tiver um defeito e causar um dano, o fabricante tem que indenizar independente de culpa. Se o serviço tiver um defeito e causar um dano pelo defeito, o prestador de serviço tem que indenizar independente de culpa. Então, por exemplo, esse caso do dinheiro que sumiu. Por que sumiu? Porque, evidentemente, o sistema que ele depositou no banco, no lugar mais seguro. O sistema do banco não é seguro. Então, tem que indenizar, independente de culpa. Então, essa foi uma mudança de 180 graus no que diz respeito à responsabilidade civil nas relações de consumo, que até então tinha que se discutir culpa. E a partir do Código do Consumidor, um novo sistema revolucionário e avançado, independente de culpa, é chamada responsabilidade objetiva ou independentemente de risco. Em determinadas situações, o consumidor deixa de ingressar com a ação diante da dificuldade de produzir determinadas provas para responsabilizar a empresa. Como é possível adequar a norma à realidade para que haja efetiva reparação do dano? O Código do Consumidor cuidou disso. Na realidade, qual é a razão de ser do direito do consumidor? Essa massificação da produção e do consumo criou o chamado contrato de adesão, em que o fornecedor, ele próprio estabelece as cláusulas gerais do contrato. Ele vai dizer o que vai fabricar, para quem vai vender, por quanto vender, de tal maneira que o consumidor tinha apenas que aderir, justa adesão. Isso criou todo tipo de arbitrariedade, cláusulas abusivas, práticas abusivas e tudo mais. Essa é uma das razões do Código do Consumidor, porque o consumidor tornou-se vulnerável. Vulnerabilidade quer dizer fraco, indefeso, frágil em face do fornecedor. Por isso o Código do Consumidor procura estabelecer determinados princípios para restabelecer o equilíbrio
entre fornecedor e consumidor. E uma das dificuldades estava exatamente na questão da prova. Quer dizer, como o consumidor vai a juízo, tomar só como exemplo a questão da responsabilidade civil, e provar que o produto tinha um defeito, que o serviço tinha um defeito. O Código resolve isso invertendo o ônus da prova. Quer dizer, o consumidor tem a seu favor a inversão do ônus da prova. Quer dizer, ele não precisa provar, ele basta alegar, claro que ele tem que provar alguma coisa. Então, por exemplo, vou voltar àquele exemplo do dinheiro que sumiu. O que o consumidor teve que fazer? Apenas provar que tinha feito um depósito e que o dinheiro sumiu. Por que sumiu? Quem tirou? Quem não tirou? Se tinha defeito, se não tinha defeito? Isso é a inversão do ônus da prova. Quem tem que provar que o produto ou o serviço não tem defeito é o fornecedor. Então, isso é um mecanismo favorável e muito favorável ao consumidor. Então, eu diria que hoje a grande problemática do consumidor, primeiro, não é tanto de prova. O problema não é da prova, é o problema da estrutura. A busca pela justiça tornou-se tão grande que não dá evasão. Eu fui presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, isso em 2005, e a gente procuramos estabelecer juizados especiais no estado todo. Mas é impressionante, você fazia o juizado no dia, 2 meses depois estava recebendo 1.000 ações por mês. Então, o consumidor procura a justiça e muito. O problema é quase sempre de estrutura. Então, nós temos que repensar meios de prevenir, evitar que as coisas cheguem lá. E acho que um caminho mais adequado seria exatamente dar mais força aos PROCONs, para terem possibilidade de estabelecer multa e sanções ao fornecedor que não se ajusta a determinadas regras que são indispensáveis. Mas o problema maior, no meu entender, não é da prova, tá? O problema maior é realmente de uma estrutura que, quanto mais cresce, ainda se torna insuficiente. Como o senhor avalia a jurisprudência em relação aos valores concedidos por dano moral no direito do consumidor e o que o senhor acha do tabelamento de danos morais? Então vamos por etapa. Essa questão do dano moral foi a questão mais discutida durante o século passado, porque inicialmente não se admitia indenização por dano moral. Indenizar o dano moral seria imoral, esse era o entendimento. Porque o Código Civil só admitia indenização por dano material e o dano moral é um dano não material. Isso foi uma longa discussão, né? Uma longa discussão para vencer isso. Mais uma vez, desculpe citar meu exemplo. Quando eu entrei na magistratura em 1970, havia controvérsias se admitia ou não indenização por dano moral. Muita controvérsia em todo... Isso só tornou... A indenização por dano moral só se tornou pacífica a partir da Constituição de 88. A Constituição de 88, no artigo 5º, veja, o artigo 5º da Constituição trata dos direitos e garantias fundamentais, cláusulas pétreas. No artigo 5º, inciso 5 e inciso 10, 2 dispositivos, a Constituição expressamente estabeleceu a indenização pelo dano moral. Então aí parou com essa discussão. Aí veio a questão, vamos dizer assim, que ainda hoje perdura, do conceito de dano moral. O que vem a ser dano moral? Quando é que nós podemos dizer que está caracterizado o dano moral? Esse é um problema muito de doutrina e de jurisprudência. Mas, eu, como sempre defendi, sustentei, dano moral, assim como o dano material é uma lesão, um dano a um bem patrimonial, ao seu carro, à sua casa, o dano moral é uma lesão, um bem integrante da personalidade. A honra, o nome, a imagem, a reputação. Então, porque nós temos bens integrantes da personalidade, isso nós recebemos com o nascimento, ninguém nos outorga, ninguém nos dá, não precisa conquistar isso. O nascimento com vida nos dá todos os bens integrantes da personalidade. E numa lesão num bem integrante da personalidade vai gerar o dano moral. A partir da Constituição também houve uma explosão imensa no que diz respeito à reparação do dano moral, porque a Constituição permitiu.
Então hoje você vai ver que maior número de ações que envolve responsabilidade civil envolve também dano moral. Ninguém hoje deixa de pedir indenização por dano material e moral. Aí surgiu a questão que vai ser discutível até o juízo final, o valor da indenização do dano moral. Sempre fui contrário à ideia de um tabelamento. Por quê? Porque, como disse para você, hoje a previsão de indenização por dano moral está na Constituição. E a Constituição não estabelece tabelamento. A Constituição estabelece indenização por dano moral. Qual? Aquele que for devido. Então, sempre sustentei que qualquer lei infraconstitucional que queira tabelar, dizer quanto vai ser, é inconstitucional. Viola o princípio de constitucionalidade. Então, não pode tabelar. O que vamos ter que fazer até o juízo final é esse mecanismo, que não ocorre só no Brasil, mas no mundo todo, de valorar a indenização pelo dano moral. Isso tem que ser feito caso a caso. Em razão de quê? Da gravidade da lesão, da situação que ocorreu. Então não pode estabelecer um valor tabelado, olha, se acontecer isso, a indenização é aquilo. Não. Porque a agressão à personalidade tem graus e situações diferentes, tal como um patrimonial. Essa ideia também, aí é outro extremo. O dano moral punitivo como tem nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, aquela ideia de dar indenizações faraônicas não é sempre assim. Segundo, não é dano moral punitivo, seria uma indenização punitiva. E se alguém é punido pelo dano moral, é vítima, né? Isso é indenização punitiva. Essa ideia também não pode ser simplesmente aplicada aqui. Primeiro, porque não há uma previsão legal. Segundo, que nós não podemos, o juiz, a magistratura, o judiciário, querer resolver de forma genérica aquilo que é papel do legislador, né? A função do legislador. O legislador faz a lei para todos e o juiz faz a lei do caso concreto. E quarto lugar, é que você também estabeleceu uma questão de ponderação de valores. Se você começa a dar indenização por dano moral faraônicas, onde é que vamos chegar? Qual a economia que aguenta? Não adianta você dizer, vai indenizar milhões se não tem condições de fazer aquela indenização. A indenização tem que ser razoável, deve ser proporcional ao dano. Por isso se fala em princípios, quando se trata de valorar o dano moral. É um trabalho do juiz. Ele tem que estabelecer a proporcionalidade, né, do dano, a possibilidade de ser indenizado, a gravidade da lesão, enfim, uma série de fatores que não vai haver solução, lamento, mas é isso que eu estou dizendo, até o juízo final. Essa é uma discussão que vai existir sempre. O senhor espera uma mudança positiva nas relações de consumo? E essa mudança deve vir de forma mais educativa e com consciência ou através de sanções legais? Eu posso dizer o que eu vi antes e eu vi depois. A mudança positiva na relação de consumo é incalculável. Porque eu já disse que antes do Código do Consumidor, o consumidor não tinha vez, não tinha direito nenhum. Ele era um número. Ele era um fornecedor. Os bancos diziam, eu tenho milhões de correntistas, o segurador tem milhões de segurados. Ninguém falava em consumidor. O consumidor não era sujeito de direito. Então a mudança foi enorme. Hoje o consumidor é sujeito de direito. Ele tem os seus direitos previstos na Constituição, artigo 5, inciso 32. Agora, toda lei, quando o Código do Consumidor, eu presenciei isso, foi editado, e vamos guardar essa data que é importante, 11 de setembro de 1990. 11 de setembro é uma data terrível lá para os Estados Unidos, que foi atentado às Torres Gêmeas. Para nós, não. Foi a lei, no meu entender, mais revolucionária do século passado. Eu digo, é a lei cidadã. Nós temos uma Constituição cidadã e um Código Cidadão. Porque consumidores somos todos nós, disse o presidente Kennedy, em 1962, quando enviou a primeira mensagem de lei em proteção do consumidor ao Congresso americano. Os consumidores somos todos nós, continua sendo. Então, mais de 200 milhões de consumidores, criando diariamente 200 milhões de relações de consumo. E essa é a importância dessa lei. Toda lei tem, em primeiro lugar, quando ela é inovadora, revolucionária, sofre resistência.
Então o Código do Consumidor sofreu resistências enormes de áreas do mercado de consumo e dos próprios profissionais de direito que estavam acostumados com uma formação jurídica anterior, completamente diferente. Então ele foi enfrentando essas dificuldades. Os 10 primeiros anos de vigência do Código do Consumidor, uma dificuldade enorme, porque o Código Civil de 16 era totalmente diferente do Código do Consumidor, havia um conflito entre os dois. Aí veio o Código Civil 2002 já na mesma linha do Código do Consumidor, as coisas melhoraram. Então, para sintetizar, não ser estender demais, eu diria que o Código do Consumidor está realizando, e muito bem, aquilo que o Renato Treves, professor famoso italiano de sociologia jurídica, fala dos efeitos positivos da lei. A lei, quando é boa e é aplicada, em primeiro lugar, ela, entre os efeitos positivos, é efeito educativo. Você veja a questão do direito de trabalho, isso já não é nem do nosso tempo, mas o trabalhador que não tinha vez, com a primeira legislação do trabalho, então hoje todo mundo sabe quais são os seus direitos. É a função educativa da lei, conscientizar o destinatário dos seus direitos. Hoje o consumidor tem noção dos seus direitos. Você vê que, você vai na justiça e vai ver que é abarrotado de ações de consumidores. Então a função educativa existe. E a função transformadora. Transformadora quer dizer, com o correr do tempo, se a lei é eficiente, eficaz, ela vai operando o mecanismo de transformação, porque a lei não se aplica por si mesma. Tem que haver uma mudança, mentalidade dos aplicadores do direito e uma estruturação. Eu disse aí que para atender o direito do consumo, né, nós tivemos, estou dizendo de conhecimento de causa, instalar centenas de juizados. Isso é uma estrutura. Sem essa estrutura, não tinha condições de atender. Então, também as empresas, temos que reconhecer, estão se empenhando em estabelecer estruturas adequadas para atender melhor o consumidor, fornecer melhor os seus produtos. Eu chamo, exemplo disso, o recall, né? Milhões de veículos sofrem recall diariamente não, anualmente, em razão de defeito que apresentam. Olha, antes do Código do Consumidor, eu me lembro, teve um cidadão que comprou um carro da marca famosa na época, poucos meses depois pipocou todo de ferrugem. Ele levou 20 anos discutindo indenização. Teve que chegar no Supremo. Hoje não se discute mais isso. Ela tem que indenizar. Então houve uma transformação muito grande. Agora, isso é efeito que não pode parar. Porque à medida que surgem novas situações, você começou falando da internet, nós temos que buscar soluções para problemas que a internet traz. Temos que buscar soluções para consumo cada vez maior de massa. A telefonia, né, da forma como foi a telefonia sem fio, principalmente, o celular, que hoje todo mundo anda com ele, criou uma nova realidade, uma nova problemática, que o direito tem que estar sempre buscando. Porque o direito, em última instância, é um sistema de norma para disciplinar a vida em sociedade. À medida que a sociedade muda ou evolui, o direito tem que evoluir também. E o Código do Consumidor está aí para isso. Por isso que eu digo que o papel do Código do Consumidor será muito mais relevante agora, durante o século XX, está sendo, XXI, do que no século passado, que só teve 10 anos, né, no século passado. Porque as modificações, as transformações que ocorrerão, nem sabemos quais serão. Mas vamos ter que aplicar um sistema protetivo do consumidor. Tá certo, doutor, obrigada. O Palavra do Professor de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença do Dr. Sérgio Cavalieri Filho e não deixe de participar da Semana do Advogado Verbo Jurídico. Acesse o site verbojuridico.com.br/Dia do Pendura, cadastre-se, assista palestras e retire livros gratuitamente. Verbo Jurídico. Quem conhece, sabe a diferença.